Inicialmente, eu gostaria de solicitar desculpas à audiência e aos colegas da mesa pelo atraso. Poderia sustentar que é motivo de força maior, mas aí, num fórum de seguro, isso daria aso a discussões sobre prova. Mas, então, em primeiro lugar, gostaria de excusar e gostaria de começar fazendo uma saudação aos excelentíssimos ministros Rui Rosado e Isabel Galotti. Nessa saudação, gostaria de certa forma, revelar minha felicidade de estar pela primeira vez no STJ, um tribunal cuja jurisprudência é de extrema importância para a modernização do direito brasileiro. Gostaria também de saudar o ministro Paulo de Tarso, que me honra com sua presença e me restabelece de novo o passado de maneira presente, porque me deu a honra de ser membro avaliador da minha banca de doutorado e, portanto, mais uma vez, me sinto obrigado a atender as expectativas de sua análise aprofundada. Gostaria de fazer um especial agradecimento ao senhor Ernesto Tirulnik por ter me convidado a participar desse fórum, do 6º Fórum de Direito do Seguro. É um fórum bastante relevante, talvez o mais relevante sobre seguro no Brasil, e especificamente nessa oportunidade sobre o Congresso, que é o Congresso Internacional de Direito do Seguro. Eu, de maneira temerária, aceitei o convite e corri o risco de tratar deste assunto que me foi indicado, que é prescrição e seguro, e aceitei correr esse risco sem qualquer cobertura securitária, o que, de novo, é um problema de temeridade. Fico contente, porque quando eu estava chegando, ouvi, en passant, o ministro Rui Rosado mencionar a questão da ausência do seguro nas faculdades de Direito do Brasil, e parte da minha exposição tem a ver com o fato de que eu sou um professor de Direito contratual, então eu não sou um especialista de Direito do Seguro, mas que acredita que o contrato de seguro é um contrato bastante relevante, não só em função da sua importância econômica, mas bastante relevante para o aprendizado do direito obrigacional e contratual, pelo tipo de complexidade que o seu funcionamento impõe. Isso faz com que o tratamento de questões de seguro dentro de uma disciplina de direito obrigacional, de direito contratual, e a reflexão dos profissionais de direito obrigacional e contratual, ainda que não atuem sobre a área específica de seguro, com base nesse contrato, tende, na minha perspectiva, a refinar a sua percepção sobre os problemas de direito obrigacional e contratual de maneira geral. E é o que eu busco fazer um pouco na Fundação Getúlio Vargas, tratando de alguns dos temas, ainda que não sendo um especialista. E, em vista disso, eu gostaria de apresentar a proposta inicial dessa apresentação, que, embora, segundo o programa, trate de prescrição, contrato seguro, de certa forma terá como uma das linhas de reflexão uma perspectiva sobre dois tipos de abordagem quando se fala em direito contratual. Uma abordagem tudo ou nada, por excelência a gente poderia usar o exemplo da prescrição e da decadência, ou seja, você tem ou não tem o direito, e por algum motivo você perde o direito, então a passagem do tempo, a inércia, seria o motivo pelo qual você perde o direito. E uma outra abordagem, que é a abordagem proporcional, na qual os direitos podem ter sua eficácia de alguma maneira restringida ou mesmo, por vezes, ampliada. Isso, para vários de vocês, não é nenhuma novidade, pois, pelo menos desde o início dos anos 90, o STJ surgiu em 88, mas já algumas das discussões são anteriores, mas com o STJ isso tende a aumentar. Vários de vocês sabem de toda a construção jurisprudencial brasileira, com base num princípio que, depois de um certo tempo, as pessoas hoje em dia já quase não conseguem mais ouvir falar, mas esquecem da importância dele, que é o princípio da boa-fé objetiva. Ou seja, o princípio da boa-fé objetiva, no Brasil, obrigou a construção de inúmeras soluções, ou permitiu o ingresso de inúmeros conceitos que acabaram por introduzir nas discussões de direito contratual uma maior relevância para o campo da eficácia. E, portanto, uma perspectiva que, de alguma maneira, afastou as soluções tudo ou nada. Ou, pelo menos, criou uma abordagem concorrente, concomitante a essa. E por que eu gostaria de tratar da proporcionalidade em relação a essa questão da prescrição e da decadência? Bom, porque quando me foi feito o convite, a minha primeira ideia foi, como
entre aspas, neófito no assunto de seguros, tentar identificar quais eram os problemas que a questão do seguro traz hoje no debate do direito do contrato de seguro. E percebi que havia uma discussão, basicamente duas, uma relativamente me parece superada, mas eu gostaria de problematizar, sobre a questão da aplicação ou não da regra prescricional do CDC, mas uma mais interessante em termos dogmáticos, em termos técnicos, sobre a questão da contagem e o termo inicial. Então, toda uma orientação com base no código antigo de que o prazo de 1 ano se contaria do sinistro e uma perspectiva que uma parte da doutrina vem sustentando que se deve a uma interpretação mais adequada do novo Código Civil, que deveria ser contada da recusa prolatada pela seguradora, notificada pela seguradora. Pois bem, me chamou a atenção, e depois eu trato disso de maneira mais detida, mas só para deixar claro de onde veio essa ideia, me chamou a atenção que parte do argumento dos autores que sustentam essa nova visão, essa visão de que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da recusa, costura uma análise do dispositivo específico de prescrição do Código atual, que é o 206, parágrafo 1º, inciso 2, com uma menção, e aí por isso o gancho com a discussão sobre eficácia, mitigação, proporcionalidade, com uma discussão com base no artigo 771. O argumento apresentado em grandes linhas seria o seguinte: não se poderia falar em prescrição a contar do sinistro, porque até a regulação não haveria a possibilidade de nós falarmos numa, e essa agora eu de certa forma estou reconstruindo, numa obrigação exigível. O termo que boa parte dos autores e a doutrina usa é que só é possível exercer pretensão quando há recusa ao cumprimento da obrigação. E, então, parte do argumento é de que o Código Antigo tinha uma lógica que não reconhecia claramente a ideia de pretensão, e que, portanto, fazia uma espécie de confusão entre pretensão, direito e ação, e o Código Novo, pela sua redação, tornaria mais clara a ideia de que se trata de uma questão de pretensão, quando menciona ali a expressão ciência do fato gerador da pretensão. E o fato gerador da pretensão seria a recusa. Já entro nesse assunto, mas o que é interessante é o seguinte: como contra-argumento à ideia de que o segurado, com isso, ganharia uma extrema vantagem diante da sua inércia, se apresenta o argumento do 771 dizendo, não, ele não tem essa vantagem toda, porque se ele ficar inerte, ele corre o risco de perder o direito à indenização. Então, se diz o seguinte, olha, como existe o 771, e esse 771 impõe ao segurado a obrigação de participar o sinistro ao segurador, sob pena de perder o direito à indenização, e essa comunicação tem de se dar, segundo o 771, logo que o saiba, se ele não fizer isso, ele decai do direito. Então, o risco de um comportamento oportunista seria suplantado pelo 771. Me chama a atenção que pouca ênfase se dá à segunda parte do 771, que estabelece um aditivo. Então, o 771, na verdade, estabelece que se perde o direito à indenização, o segurado perde, se, refazendo o texto, né, se não participar o sinistro ao segurador logo que o saiba e tomar providências imediatas para minorar-lhe as consequências. Ou seja, na verdade, em princípio, o 771 traz duas obrigações ao segurado para que ele não perca o direito à indenização. E a segunda dela é pouco abordada na doutrina que usa o 771 como um contra-argumento, possível argumento, de que a inércia do segurado seria na nova interpretação, seria, de certa forma, chancelada. É interessante porque também o STJ, recentemente, vem tratando bastante de um conceito que é o que os ingleses chamam de duty to mitigate, ou seja, o que a gente tem chamado aqui no Brasil de dever de mitigar prejuízos. E é engraçado que a incorporação disso no debate brasileiro se deu, há várias explicações possíveis, mas a que me parece mais crível, inicialmente por meio de uma proposição da professora Vera Fradeira, a quem também aproveito a oportunidade para saudar, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
onde defendi meu doutorado, uma proposição da professora Vera Fradeira, nas discussões incentivadas pelo Conselho Federal de Justiça, Justiça Federal, desculpa, com relação à possibilidade de se usar, na verdade ela coloca como questão, mas isso acabou gerando então uma orientação, a possibilidade de se usar a boa-fé objetiva como uma ferramenta para estabelecer que também no direito brasileiro nós teríamos o dever do credor de mitigar danos, que ela refere com base na Convenção de Viena. E a partir daí, essa ideia de que a boa-fé poderia criar o dever de mitigar danos, de alguma maneira se expande no Brasil, e a gente vem vendo cada vez mais as pessoas criando essa ideia do dever de mitigar danos, não só na compra e venda, como se poderia imaginar com uma relação mais direta com relação à Convenção de Viena, mas em vários outros contratos, em situações extracontratuais, mas me parece que se perdeu, pelo menos imagino pela doutrina que consultei, a oportunidade até agora, de se discutir esse dispositivo do 771, que inclusive é um dispositivo que foi incorporado na redação do antigo dispositivo 1457, na reforma ou na edição do Código Civil Novo. Ou seja, o 771, ele não estabelece grandes alterações em relação ao regime anterior, que já tratava, no 1457, de uma hipótese que estabelecia que, verificado o sinistro, o segurado logo que o saiba, comunicá-lo ao segurador. E dizia no seu parágrafo único que a omissão injustificada exonerava o segurador. Não há nenhuma menção expressa a um dever de mitigar as consequências. E por que quero tratar disso? Ou seja, então, como é que eu fugi do tema? Né? De novo, recapitulando. Ou seja, parte do argumento para a tese nova é o uso do artigo 771, que não me parece que trate apenas da questão do dever de comunicar o sinistro, mas trata também do dever de minorar, de mitigar as consequências. Me parece que parte do problema, isso eu gostaria de discutir, queria discutir com base no projeto também, é a nossa ideia, a nossa crença de que determinadas sanções que recorrem para o tudo ou nada acabam estabelecendo desincentivos a comportamentos indevidos. Então, por exemplo, a ideia de que se você não mitiga o dano, você perde o direito à garantia. Isso poderia ser contraposto, comparando com uma outra regra relativa ao seguro, onde também o STJ teve uma atuação bastante importante, que é a regra relativa à mora do segurado. E que, de certa forma, o projeto da lei do seguro, de alguma maneira, responde de maneira mais proporcional. A regra que nós tínhamos no Código Antigo, e foi repetida de alguma maneira no Código Novo, o 763, não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. Então, de novo, não purgou, perde. E há uma discussão bastante interessante sobre os efeitos da mora, como, por exemplo, a redução do valor da garantia. Eu poderia imaginar que, se você cumpriu parcialmente com os seus pagamentos, o prêmio, você teria a possibilidade de receber uma garantia proporcional ao que você pagou, ou mesmo a possibilidade de se discutir efetivamente o direito de purgar a mora, como efetivamente o projeto faz, embora só crie a possibilidade de purgar a mora se, não me falha a memória, não for parcela única e não for na primeira prestação, se for a segunda parcela, se for a partir da segunda parcela, a possibilidade de purgar a mora. E aí eu volto para a discussão sobre interesse que o ministro Rui Rosado estava tratando. Acho que uma das questões aqui, como já acontecia na discussão sobre seguro, é a compreensão adequada do que seja o contrato de seguro. Por quê? Porque se o contrato de seguro visa criar uma garantia, visa criar uma obrigação de garantia, e o faz isso a partir de uma técnica atuarial e financeira, a grande verdade é que sempre é possível recompor o interesse do segurador pagando-se a diferença. Ou seja, ou paga-se mais prêmio, ou reduz-se a garantia, e sempre é possível, nesses termos, contemplar algo ao segurado, ainda que não seja o valor que ele inicialmente esperava. Não seja inicialmente o valor que ele esperava no prêmio, ou não seja o valor que ele inicialmente esperava na garantia. Ou seja, admitindo-se que isso é uma operação atuarial financeira, a possibilidade de preservar a utilidade da operação é sempre possível. E as sanções para comportamentos indevidos podem sempre ser ônus que são agregados ao contrato, que não necessariamente lhe retiram a utilidade, se nós aqui pensarmos em todo o esforço
com relação à conservação dos contratos, o princípio, de novo, que alguns entendem como desdobramento da boa-fé, o princípio da conservação dos contratos, da utilidade econômica dos contratos. E acho, então, voltando para o passado e tentando botar um pé no futuro, e talvez caindo em função de tentar fazer um espacato tão amplo, me parece, outra hipótese, que o problema com relação à orientação anterior, nós gostamos de culpar o Código Antigo, mas tem a ver com a nossa incapacidade, e digo nossa, doutrina, operadores, etc., porque já era possível ver no Código Antigo parte dos argumentos que são utilizados por essa doutrina nova, no Código Novo, para justificar que não se pode contar o prazo do sinistro. Vou tentar demonstrar como. É verdade que a redação antiga não ajudava quando mencionava que essa ação do segurado teria que ser contada do dia em que o interessado tiver conhecimento do mesmo fato. Então, a ação do segurado contra o segurador e vice-versa prescreve 1 ano se o fato que autoriza se verificar no país, contado o prazo do dia em que o interessado tiver conhecimento do mesmo fato. A questão toda é o seguinte: o fato que autoriza se assumia durante um bom tempo era o dano. Mas eu tendo a concordar, e há vários autores que tratam disso, que o ponto fundamental com relação à prestação do contrato de seguro é que nós não podemos confundi-la com a obrigação de indenizar. Ela é uma obrigação de prestar garantia, e mesmo quando há o sinistro e há o pagamento, ela não é exatamente uma obrigação de indenizar, ela não tem como causa o dano, ela tem como causa o interesse. E é por isso que, antes de se pagar, se passa necessariamente pela regulação do sinistro. Ou seja, a regulação do sinistro é fundamental para definir o quê? A existência e a determinação do objeto da obrigação. Ou seja, antes da regulação, a obrigação é ilíquida. E se ela é ilíquida, não é possível se falar numa obrigação exigível. E dizer que a obrigação era ilíquida já era possível se compreendesse a importância da regulação, se compreendesse que o contrato de seguro ele é funcionalmente semelhante ao tratamento indenizatório das regras de responsabilidade civil, mas estruturalmente diferente. Se poderia recorrer, por exemplo, às regras do antigo Código 1533, que estabelecia que uma obrigação é líquida quando tem existência certa e objeto determinado. E ficaria clara a necessidade de uma manifestação do segurador, e vamos dizer assim, de uma notificação ao segurado, uma ação de determinação, de concentração, se quisermos usar um outro termo caro à doutrina obrigacional, quando a regra do 1536, parágrafo 2º, deixa claro, por exemplo, do antigo Código, que obrigações ilíquidas, com relação à sua mora, dependem da citação inicial. Ou seja, a ideia é de que eu preciso dar a uma obrigação, que é uma obrigação, em princípio, que a gente poderia dizer, de dar coisa incerta, que é uma obrigação de gênero, porque é pagar dinheiro, uma determinação. Se discutia, inclusive, na vigência do Código anterior, a distinção entre obrigações pecuniárias e obrigações de valor. E havia uma parte da doutrina brasileira, que inclusive me parece acertadamente, dizia o seguinte: olha, a obrigação decorrente do seguro é uma obrigação de valor. E se ela é de valor, enquanto esse valor não for definido, não se pode falar em exigibilidade. Se não é exigível, não pode contar prescrição. Ou seja, nós gostamos de culpar os outros em função dos nossos erros. E eu digo de novo porque eu me considero parte dessa doutrina, mas a verdade é que o Código Civil de 16 não tem nada a ver com o nosso erro. Dizer, por exemplo, que o Código de 16 não adotou a tese da pretensão, a ideia de pretensão, também é um equívoco. Clóvis Bevilacqua, nos comentários ao Código, na última edição, em 47, deixa claro, expressamente, e demonstra em vários pontos, como, na opinião dele, era possível identificar claramente no Código a adoção da doutrina alemã da pretensão. Poderia-se dizer equivocadamente, no momento em que se assumiu uma distinção entre ação material e ação processual, mas a verdade é que era possível extrair de outras regras do Código uma conclusão semelhante à que se chega hoje. Mas por que a minha preocupação com relação a isso? A minha preocupação é a seguinte: nós também temos dispositivos no Código Novo que me parece que nós temos a tendência de interpretar de maneira equivocada, por compreender de maneira equivocada o que seja o contrato de seguro, e acho que algumas das questões relativas, por exemplo, à mora do segurado é uma delas, e acho que esse risco nós podemos incorrer no projeto. Ou seja,
por isso eventos como esse são fundamentais, ou seja, as normas não funcionam sozinhas. Se os operadores não tiverem clareza da lógica do contrato de seguro, elas vão continuar sendo interpretadas como se fossem regras de substituição estrutural das regras indenizatórias. De substituição apenas funcional. E como se nós pudéssemos aplicar todo o raciocínio típico das regras indenitárias, e elas não são. E é exatamente porque elas não são regras indenitárias puras, elas são regras que apenas produzem substituição funcional, me parece que elas abrem a possibilidade de um tratamento para problemas de inércia e de omissão, que não necessariamente precisam ser tratamentos no tudo ou nada. Podem ser tratamentos proporcionais. Eu aqui não quero, obviamente, usar argumentos de autoridade e nem coloniais, mas eu preciso fazer referência por honestidade intelectual. O projeto inicial dessa apresentação era enfrentar a jurisprudência do STJ sobre prescrição e seguro. E comecei a fazer o levantamento e vi que é uma massa de informações. Só analisando os precedentes das súmulas eu já teria trabalho suficiente. Como eu estaria aqui no STJ, não me autorizei a fazer um trabalho de tão pouca qualidade no tempo que eu tinha para fazer. Mas então resolvi fazer o seguinte: a partir desse insight com relação ao 771, que, como eu disse para vocês, é o artigo que vem sendo usado para amparar a ideia de que o prazo prescricional conta da recusa, e que, portanto, havendo sinistro e não comunicando no prazo de 1 ano, o sujeito decairia, o insight do 771 e o dever de mitigar me levou a uma análise da legislação internacional. E há, pelo menos, 3 projetos interessantes em que essa discussão sobre a proporcionalidade, com relação a essas questões relativamente, ou seja, a inércia do segurado na prestação de informações, nas atitudes com relação à mitigação do dano, são tratadas de uma maneira que não me parecem ser tudo ou nada, e me deram esta ideia. Que projetos são esses? Bom, nós temos a Lei Alemã de 2008, o projeto de legislação unificado europeu e a discussão pela Comissão do Parlamento Britânico com relação à legislação securitária em Wales e na Inglaterra. Não seria aplicada na Escócia. E todos esses projetos tratam de sanções proporcionais. O projeto de Lei de Seguros do Brasil também faz isso em várias oportunidades, e eu gostaria de mencionar algumas delas e apresentar questões. E aí eu fico, de novo, contente pela intervenção do ministro Rui Rosado, que disse que parece ser uma prática das apresentações, as pessoas apresentarem algumas questões e não trazerem resposta. Eu vou ser, de novo, um sujeito com uma atitude um pouco mais temerária. Eu vou trazer questões e vou apresentar sugestões, sendo, como eu disse, um neófito. Então, fazendo a conexão, em princípio concordo, acho que faz sentido sustentarmos que não se pode falar em prescrição antes que essa obrigação seja exigível, mas eu não acho que necessariamente o Código Civil novo traz uma regra que melhora o argumento, já era possível fazê-lo com a vigência do Código anterior. Mas a introdução do artigo 771 no debate traz um problema, porque definir se houve mitigação, se a mitigação foi adequada e quais são os efeitos da ausência da mitigação, me parecem interessantes. Ou seja, me parece interessante discutir o seguinte: se a mitigação do dano não foi integral, foi parcial, será que isso implicaria a perda do direito à garantia? Ou deveria haver uma perda proporcional à mitigação produzida? Para além disso, um conflito possível é na vigência do Código Novo, entre o 771 caput e o 787, parágrafo 2º. Ao mesmo tempo, eu tenho que tomar providências imediatas para minorar as consequências. O 787.2 diz que defesa ao segurado, reconhecer sua responsabilidade ou confessar a transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente sem anuência expressa do segurador. Ora, e em certas situações, exatamente o tratamento com a outra parte, com a parte lesada, imediato, que pode fazer com que eu consiga mitigar os danos, por exemplo, diminuindo o valor da indenização. Portanto, ao mesmo tempo que eu tenho que tomar medidas para mitigar, eu tenho parte das minhas atividades limitadas pelo dispositivo que está no parágrafo 2º. A impressão que me dá é que, de certa forma, nós introduzimos as regras, mas não pensamos sempre nas contraposições entre esses dois raciocínios. De novo, é uma hipótese, entre um raciocínio tudo ou nada e um raciocínio de
de proporcionalidade ou de redução proporcional. E, portanto, nós temos um sistema no qual as duas coisas convivem como se fossem, no limite, compatíveis. E elas não são. Um sistema que trata as questões no tudo ou nada, e aí, de novo, um paradigma, que privilegia tratamentos em termos de validade, e um sistema que privilegia soluções em termos de eficácia, não são, no limite, compatíveis. E geram problemas que depois o intérprete vai ter de resolver, e com uma questão cultural me parece importante, tende a interpretar as questões, se não compreender o contrato seguro, numa perspectiva tudo ou nada. Levantando o Código Civil novo, eu queria chamar a atenção que boa parte dos atos que poderiam ser tratados de maneira proporcional, e o foram, inclusive, no projeto, são quase todos eles tratados de maneira tudo ou nada. Então, por exemplo, o exemplo da mora, no qual se perde o direito à indenização, o exemplo do 771, no qual a não informação faz com que se perca o direito à indenização, o exemplo do 768, no qual o segurado perde o direito à indenização se agrava intencionalmente o risco. Veja, uma solução que me parece razoável é a seguinte: se você agrava intencionalmente o risco, o segurador tem a possibilidade de lhe cobrar um prêmio correspondente a esse agravamento. E, dada essa possibilidade, você paga o prêmio, não haveria por que perder o contrato seguro. Se você não quer pagar um prêmio correspondente ao risco agravado, claro, isso obviamente implica uma tarefa mais complexa do segurador, porque implica ter de ajustar o contrato de seguro de acordo com os infortúnios que a relação produz. Mas, na minha perspectiva, isso só reforça o outro elemento que está escondido na boa parte das discussões do direito brasileiro com relação à obrigação de garantia, que é uma obrigação que pressupõe uma obrigação do segurador durante a vigência do contrato, antes do sinistro. E que implicaria por parte dos segurados uma maior participação na maneira como o segurador administra os fundos. Na verdade, a assunção da obrigação de garantia como uma obrigação mais central no contrato de seguro gera um problema para as seguradoras, porque, obviamente, faz com que os stakeholders, ou seja, com que qualquer segurado tenha direito de saber como são feitos os cálculos de tudo. Porque, no final das contas, isso tem a ver com solvabilidade, isso tem a ver com a gerência do negócio, e essa gerência é cotidiana. Fazendo um cotejo, 763, então, a obrigação de cumprimento adequado do segurado, no caso da mora, e a regra do 763, perda da indenização. O STJ tinha uma orientação, ainda antes da vigência do Código Novo, que, usando o argumento do adimplemento substancial, que de novo é uma espécie de argumento que tenta trabalhar com proporção, ou seja, a ideia de que se você cumpre de uma maneira próxima ao integral, substancialmente atendido o interesse do segurador, você obsta a possibilidade de resolver o contrato, ou seja, você obsta a possibilidade de, em resolvendo o contrato, fazer com que o segurado perca a garantia. Mas vejam, faz sentido, mas também faz sentido imaginar que, depois da mora ocorrendo o sinistro, por que eu não poderia purgar? Ou seja, se o ponto fundamental é um ponto financeiro, feitos os cálculos de quanto isso implica o aumento dos custos do segurador, permitir que o segurado purgue a mora é uma opção. Bom, se o segurado não tem condições de purgar a mora, tendo em vista o tipo de desdobramento que esse atraso gera, por exemplo, a cláusula penal é bastante intensa, teria então a possibilidade de receber o seguro proporcional ao que ele já pagou. Se é a primeira prestação e ele não pagou nada, ele não tem direito a receber nada. Mas aí ele não recebe nada porque não pagou o prêmio. Claro, nós temos um certo preconceito, me parece, e os ingleses tratam disso também, na ideia de que nós não queremos transformar o seguro num negócio de aposta. Então fica aquela seguinte ideia: não, mas espera aí, você tem um contrato seguro, você não sabe se o risco vai ocorrer ou não, se o sinistro vai ocorrer ou não. Você está em mora, o sinistro ocorre. Agora você não pode vir aqui pagar e receber a garantia, porque afinal de contas isso seria apostar num cavalo que você já sabe que ganhou. Bom, mas não me parece que isso faz sentido, porque no final das contas eu tenho que pagar ainda que o sinistro não ocorra. E se eu não tivesse em mora, se eu tivesse pagado regularmente, o sinistro ocorrendo, isso não prejudicaria o segurador, que na verdade ganha pela administração do pool de segurados. Ou seja, no que isso gera de ônus para o segurador? Purgar a mora e permitir receber o valor integral da garantia. E se isso, de novo, tem a ver com o comportamento de moral hazard, que eu não quero incentivar esse tipo de conduta, existem as sanções contratuais, multas, etc., que permitiriam sanções mais proporcionais do que a mais gravosa, que é a perda da garantia.
Então, no 17 caput do projeto, se menciona que a mora na primeira parcela da parcela única gera resolução e, portanto, perda da utilidade. A minha pergunta, sugestão de reflexão, até porque estou num fórum de especialistas, é: por que não criar a possibilidade de purgar a mora mediante notificação, ainda que tenha sido a primeira? Agravado em função do fato de ser mora, agravado em função do fato de ser inadimplemento. 766 do Código Novo. Obrigação de prestar informações exatas e comunicar circunstâncias influentes na aceitação da proposta ou no valor do prêmio. Isso, obviamente, é um sinistro. Não feito isso, perda da garantia, mais manutenção da obrigação de pagar o prêmio. Essa é a sanção, ou seja, eu perco a garantia e tenho a obrigação de pagar o prêmio. Mas se essas e no parágrafo único diz que, sem má-fé do segurador, há a possibilidade de resolução pelo segurador ou manutenção do contrato com acréscimo do valor do prêmio. Me parece que isso não poderia ser uma hipótese à escolha do segurador. Posso deixar em questão aqui a questão da má-fé, se ela deve ou não deve ser, se a sanção da má-fé deve ou não ser a perda da garantia, não vou entrar nesse ponto, mas acho que deveria ser discutido. Mas, com certeza, não se poderia falar aqui em possibilidade de resolução pelo segurador, né? Porque, se de novo, o ministro Rui Rosado está certo, e acredito que ele esteja certo. O 422 é uma regra que se aplica a todos os contratos de seguro, e um ato conforme a boa-fé, nesse caso aqui, se é possível preservar a utilidade do contrato, implicaria simplesmente o acréscimo do valor do prêmio, para que, com o acréscimo do valor do prêmio, o sujeito tivesse direito à garantia correspondente a essas informações que agora se veem corrigidas pelos fatos. Ou, se não é pelo acréscimo do prêmio, pela redução da garantia, o que pode se dar de uma forma ou de outra. No 45, parágrafo 1º do projeto, se menciona que o descumprimento doloso do dever de informar gera perda de garantia. Como eu disse, não vou entrar nesse ponto, mas o 45, parágrafo 2º, diz: culpa, redução da garantia. Sugestão: eu poderia falar em acréscimo do prêmio, ou pelo menos deixar claro que isso pode ter implicações interessantes, ou uma ou outra. E me chama a atenção que o próprio projeto tem soluções parecidas com essa questão da proporcionalidade, por exemplo, no 48, parágrafo 2º. Quando, diante de uma situação parecida, quando o seguro, por sua natureza ou por expressa disposição contratual, for daqueles que exigem informações contínuas ou aferbações de globalidade de riscos e interesses, a omissão do segurado, desde que substancial, então vejam que, de novo, uma abertura à discussão sobre proporção, o peso disso, implica extinção do contrato sem prejuízo da dívida do prêmio. Parágrafo 2º. O segurado poderá afastar a aplicação dessa sanção, consignando a diferença de prêmio e provando a sua boa-fé. Ou seja, me parece que no limite, o que algumas disposições, inclusive do próprio projeto, já indicam, é que o ponto fundamental é se ainda é possível uma cooperação útil da outra parte. E, se o for, não faria sentido onerá-la com a perda da garantia. Essa possibilidade de permitir um complemento da garantia, ou uma redução proporcional, um complemento do prêmio, ou uma redução proporcional da garantia, me parece seria a mais justa, tendo em vista o fato de que o elemento central do contrato é exatamente a garantia, e o esforço todo é em preservar o contrato para garantir a utilidade econômica de sua existência. A questão relativa à prescrição, então, como essa hipótese maior em que a inércia leva à perda da garantia, me parece que, se foi resolvida pelo recurso ao 771, culminado com o 206, se tornaria, ou poderia se tornar problemático, porque não parece que foi resolvido de forma clara, a discussão, se nós pegássemos a regra do projeto, no parágrafo 3º do artigo 4º, que diz: aplica-se concorrentemente com esta lei o Código de Proteção e Defesa do Consumidor quando caracterizada a relação de consumo. Ou seja, me parece que seria possível se sustentar que o Código Civil tem regra específica sobre o contrato de seguro e que, portanto, não se aplicaria ao contrato de seguro, e aí não estou imaginando ainda a vigência desse código, estou imaginando a solução dada até agora. Se aplica a prescrição de 1 ano e não se aplica de 5 anos do CDC, hoje, sem ter entrado em vigor o projeto, me parece que seria uma alegação interessante, sobre a ideia de que,
Embora os consumeristas não gostem muito disso, o CDC é uma norma é uma regra geral. Ou seja, ele trata de regras gerais de proteção ao consumidor. E o Código Civil, quando trata especificamente do contrato seguro e do segurado, está tratando especificamente de uma relação na qual o segurado pode ser consumidor. E teria escolhido. A ideia de que o CDC é uma lei de ordem pública, que é a justificativa para transformar essa lei geral numa lei caterpillar, vamos dizer assim, é interessante, porque o próprio STF, na vigência da Constituição de 88, numa discussão sobre a aplicação de leis novas, planos de correção, planos econômicos, a contratos celebrados anteriormente, havia estabelecido um precedente no qual se sustentava, o relator é o ministro Moreira Alves, na qual se dizia, olha, não existe no Brasil lei de ordem pública. Essa é uma construção que os franceses fizeram para justificar a proteção do ato jurídico perfeito da coisa julgada, porque lá essa proteção não é constitucional. Lá é uma proteção que decorre da lei ordinária, e eu preciso estabelecer, então, a ideia de que certas leis ordinárias podem afastar e outras não. Então, é um problema que nós não temos. Se essa é uma proteção constitucional. Mas isso, depois do CDC, parece que foi abandonado, e aí o próprio Código Civil hoje se diz também de ordem, porque o Código Civil foi nessa. Então, nas disposições transitórias do Código Civil de 2002, diz que há uma aplicação imediata das disposições que dizem respeito à ordem pública, e aí fala na função social do contrato, na função social da propriedade, e nós reintroduzimos ou criamos um problema que nós não tínhamos, que é definir agora que leis ou que normas são de ordem pública e quais não são, o que importa mais. A proteção do vulnerável, a proteção em contratos assimétricos é fundamental, mas imaginar que só o CDC pode fazer essa proteção é um problema. Nós estamos criando um enorme problema para resolver pequenos problemas. É possível que o Código Civil trate o segurado como o sujeito que está na posição vulnerável num contrato assimétrico, e acho que assim o faz, em várias oportunidades. É uma pena que estruturalmente ele não faça mais vezes, porque, por exemplo, é interessante observar que a mora do segurado gera, segundo a estrutura do Código Civil, gera a perda da garantia por parte do segurado, segundo 762. Mas a mora do segurador, e aí a gente vai pensar aqui numa análise comparativa, a mora do segurador, segundo o 772, obriga basicamente a atualização monetária da indenização devida, segundo índices oficiais, e juros moratórios. E eu poderia pensar o seguinte, bom, a mora do segurador, em vários momentos, por exemplo, a vara do segurador com relação à regulação do sinistro, a mora do segurador com relação ao pagamento da indenização, pode agravar os danos do segurado. E alguns poderiam dizer, não, mas se agrava os danos, eu aplico as regras de responsabilidade civil. Sim, mas em vários momentos se poderia ter feito isso e não se faz, se traz regra específica para se dizer... Então, por que aqui não dizer que a mora do segurador faz com que ele seja responsável pelos danos decorrentes de sua mora? Ou seja, que o agravamento do risco que o segurador produz, ou do risco, ou dos danos, mais especificamente, o agravamento dos danos que o segurador produz no segurado por força da sua mora, não são a ele imputáveis. Não me parece, então, que a gente consiga tratar segurado e segurador, como o projeto me parece que busca tratar, assumindo que o segurado é, sim, nessa relação, alguém que está num contrato assimétrico, numa posição de vulnerabilidade, e que merece uma tutela que, de alguma maneira, preserve a utilidade desse contrato em relação ao seu interesse, que é o interesse que mobiliza inicialmente o contrato, porque, no final das contas, o interesse legítimo que mobiliza o contrato seguro é o interesse do segurado. E é esse interesse deste credor que deve polarizar o cumprimento da obrigação. Inicialmente, me parece. Claro que existe o interesse do segurador, inclusive como representante dos interesses transindividuais de todos os segurados. Então, é verdade que várias condutas do segurado específico devem ser sancionadas, não no interesse especificamente do segurador, mas no interesse do pool de segurados que o segurador representa. E boa parte dessas regras de tudo ou nada são apresentadas como, no final das contas, como no limite, defesas aos outros segurados. Me parece que é parte da história, e de novo, eu posso estar equivocado, mas me parece que é parte da história. Porque a verdade é que o segurador pode proteger o resto dos segurados, simplesmente recompondo financeiramente aqueles aumentos de custos que o segurado produziu. E esse é o seu dever para com os outros segurados, não necessariamente se obstando ou criando hipótese para o não pagamento da garantia barra indenização. Eu tenho mais alguns minutos. Eu queria mencionar algumas questões e, com isso, me calo. Há
que se tratar, quando se assume a discussão em termos de mitigação, de eficácia, uma questão que, quando se trata em termos de tudo ou nada, me parece que se esquece, que é a discussão sobre o ônus da prova. Ou seja, a quem cabe provar que o ato foi ineficaz, no caso das medidas de mitigação, que os atos que deveriam ter sido tomados de mitigação foram ou não foram tomados, que a inércia do segurado ou a inércia do segurador foi justificada ou não. Então, isso pode fazer bastante diferença se, ao mesmo tempo que nós reconhecermos a possibilidade de reduções proporcionais, seja de garantia ou ampliações proporcionais de prêmio, se não distribuirmos claramente o ônus, a quem cabe o ônus de demonstrar que os atos que produziriam essas reduções ou esses aumentos proporcionais efetivamente ocorreram, porque isso também pode afetar a possibilidade desses efeitos se produzirem. Se nós aplicarmos o CDC concorrentemente, como diz o parágrafo 3º do artigo 4º, ou se pelo menos teríamos que enfrentar o que significa concorrentemente neste caso, porque isso pode gerar a seguinte discussão. Bom, então existirão hipóteses nas quais o prazo de prescrição da ação vai ser o CDC, então 5 anos, e em algumas outras não, será de 2 anos, de acordo com o projeto. Ou concorrentemente significa apenas na hipótese de lacuna. Ou concorrentemente significa apenas nas hipóteses em que temos um segurado barra consumidor. E aí toda a discussão atual do STJ sobre consumidor intermediário torna a discussão mais complicada, porque no final das contas, como é que é possível sustentar que alguém contrate seguro como um elemento central da sua atividade? Ou seja, o contrato seguro, nesse sentido, ele é sempre uma atividade de previdência, né, de preocupação, mas que não tem relação central com a atividade, quer me parecer. Então, isso agregaria um problema, e acho que fica difícil resolver esse problema com a maneira como nós temos tratado o CDC até o presente momento. Embora nós vivamos um refluxo do CDC sendo aplicado para tudo, porque, obviamente, o CDC sendo aplicado para tudo vinha sobre um discurso, que me parece equivocado, de que o Código Civil de 16 não prestava para nada. Então, a ideia é, o Código 16 não dá respostas, e, portanto, tem um código aqui que parece dar, usemos. Quando o Código de 2002 vem e parece apresentar respostas que são ou mais vantajosas, inclusive, que o CDC, ou pelo menos se apresentam não tão restritivas quanto o Código de 16, o argumento do uso do CDC para resolver problemas que o Código Civil não dava conta, fica prejudicado. Por fim, na tentativa de novo tratar dessa discussão sobre a compreensão do contrato seguro e como isso implica uma interpretação que pode ser perigosa das regras de seguro, eu queria destacar uma última regra do projeto de regulação do contrato seguro, que estabelece o prazo para se pleitear a indenização no que diz respeito aos seguros de responsabilidade. No 135, diz que os seguros de responsabilidade civil, a prescrição e a decadência das pretensões e direitos dos prejudicados frente à seguradora, seguem as regras aplicáveis à responsabilidade do segurado perante aqueles. Então, se eu produzir um dano no sujeito, e o sujeito tinha uma ação de 10 anos contra mim, no seguro de responsabilidade civil, a prescrição e decadência de direitos do prejudicado frente à seguradora são essas, então seriam 10 anos. Mas um dos problemas, tradicionalmente no Brasil, para se admitir a ação direta da vítima contra a seguradora foi a confusão entre a pretensão da vítima frente ao segurador e a pretensão da vítima frente ao segurado. E o código, o projeto, desculpa, de certa forma, torna essa confusão menor, ou contribui para que as pessoas não façam mais essa confusão, quando no 105 deixa claro que são coisas diferentes. Que uma coisa é o crédito que você tem frente à seguradora, que é um crédito contratual, e aí a gente pode explicar hoje pela ideia de efeito contratual em relação a terceiro, e, portanto, o que você pode cobrar da seguradora é apenas o que a seguradora tinha provisionado, você está cobrando um crédito que é inicialmente do segurado, então não se confunde. Mas, ao mesmo tempo, quando o projeto remete o prazo prescricional ao prazo prescricional da obrigação de indenizar, confunde de novo. Porque se, no final das contas, a pretensão decorre do contrato de seguro, que está sendo aproveitado por um terceiro, o prazo deveria ser o do contrato, e não do dano. Ainda que o interesse, claramente aqui, é o interesse de tutelar a vítima, que poderia ser prejudicada por um prazo mais curto, mas a verdade é que temos aqui uma questão de consistência e coerência no sistema e o tipo de tratamento que nós
queremos dar a esse sistema. Insisto, acho que um dos problemas é a compreensão do contrato seguro, acho que nós avançamos grandemente nos últimos anos, acho que o Fórum é um grande responsável por isso, pelo fato de que as pessoas hoje discutem seguro com propriedade, percebendo claramente quais são as peculiaridades dessa estrutura, mas acho que há uma oportunidade aqui nesse debate para que a gente avance nisso, para que a gente não corra o risco de que no 16º Fórum nós estejamos aqui, felizmente, discutindo o projeto, mas, infelizmente, discutindo determinadas interpretações das regras do projeto que poderiam já terem sido contempladas numa discussão prévia com relação, por exemplo, na minha opinião, um esforço por tornar o tratamento das ações do segurado, ou mesmo do segurador, nos casos de omissão e inércia, em tratamentos que privilegiam proporcionalidade e não regras de tudo ou nada, como a regra tradicional da prescrição. Desculpem tomar o tempo de vocês adiantado da exposição, espero que tenha sido proveitosa. Se não for, o prazo prescricional para reclamarem da exposição termina agora. Obrigado.